Boa noite, amigos e amigas. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Encontro Espírita. Hoje iremos então estudar mais um capítulo do nosso livro Coragem. Teremos a presença do nosso amigo Sávio, discípulo espírita, que daqui a pouquinho ele já deve estar entrando aqui com a gente. Renata, seja bem-vinda. Boa noite. Daqui a pouquinho o nosso amigo já vai chegando. Deixa eu chamá-lo. Aproveitando que são muitas lives nesse momento, e a gente vai aqui só aguardando. Daqui a pouquinho o nosso convidado já vai entrando. Já entrou? Deixa eu chamá-lo aqui com a gente. Boa Olá, noite, tudo bom? tudo bem? Boa noite a todos. Já estejam por aí. Deixa eu ajeitar a altura aqui. Isso, também estou centralizando aqui, né? Bonitinho. Já mandei alguns aviõezinhos, Agora, mas deve ter umas 15 lives acontecendo ao mesmo tempo nesse momento, então a concorrência ela é grande. Ainda bem que fica gravada, né? isso, isso. É uma concorrência para o bem, né? A É, gente fica feliz. não, Vou mandar uns aviãozinhos aqui também. fica à vontade. Deixa eu ver se tem Isso. mais alguém aqui. Deixa eu mandar para o pessoal aqui. O Aloísio está fazendo nesse momento uma live também. Eu vi aqui, eu estava dando uma olhadinha antes. É, Eu digo, então. nossa, muita Minha gente. Mames entrou. Oi, Mames, boa noite. Bem-vinda. Acabei de falar com ela. Boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Boa noite. Gratidão pela companhia de vocês. Eu já estou com medo de mandar aqui para quem está fazendo live, mas, enfim, Ah, estou mas não mandando tem aqui para todo mundo. problema. É, às vezes a gente recebe também algumas, né? Bárbara entrou aqui com a gente também. Boa noite, Bárbara Mota. Seja bem-vinda. Sávio, então Boa noite, Bárbara. nos conte quem é você, como que surgiu esse canal, se apresente aqui um pouquinho, que eu confesso que eu não sei a sua história, então fique à vontade aqui. Bom, primeiro agradecer, Flávio, o convite aqui estar no Encontro Espírita. É uma alegria muito grande. Nós sequer imaginávamos que tivéssemos uma oportunidade bendita como essa de partilhar um momento com pessoas tão carinhosas que trazem tanta luz. Quando nós iniciamos aí no início deste ano o perfil Discípulo Espírita. Então, meu nome é Sávio, aqui no perfil está como Sávio Dias, apesar de que tem outros sobrenomes, mas nós diferenciamos dos perfis profissionais e pessoal para poder ficar realmente com exclusividade para o nosso espírito, né? Então, daí o nome, né, de batismo do perfil, Discípulo Espírita. Nasce ali nos primeiros dias de 2021, acredito eu, com um propósito muito parecido com o de muitos, que é o de trazer aqui as mensagens de Jesus, as reflexões do seu Evangelho, sobretudo para amparar a nós, em primeiro lugar, mas também aquelas pessoas que carinhosamente, né, estão conosco em alguns momentos dessa jornada, e nós deixamos aqui a nossa mensagem. Então, o discípulo espírita nasce com o propósito de aprender, mas não só aprender e reter o conhecimento, mas de partilhar, de trazer sempre aqui de forma muito presente, sempre que podemos estar com alguns amigos ou até mesmo sozinhos aqui, trazendo diretamente pelo perfil, estamos fazendo isso porque esse é o propósito. E temos recebido com muita gratidão cada um dos corações. Já somos aí, acredito eu, mais de 630, 640 corações, são amigos, são pessoas carinhosas que mandam mensagem pelo inbox, que nos fortalecem a jornada e nos animam. Entre essas pessoas,
né? Você é uma delas, a Luísio, né? A Babi, que está aí agora chegando. Boa noite, Babi. Né? E acompanhando esses perfis que nós já citamos e tantos outros, nós temos aprendido e, ao mesmo tempo, temos colocado em ação esses conhecimentos que não são nossos, mas que são de Jesus e chegam para nós para que a gente possa ser levado. É isso, este é o sábio. Com certeza, e é muito bom, né, a gente ter sempre novos perfis aqui com o mesmo propósito que a gente. O Sábio, para quem não conhece, faz lives diárias, segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã, traz algumas reflexões, né? Alvorada com Cristo, é isso, né? O nome. Muito bem. E eu sempre que possível estou Diretamente, ali. isso, diretamente de Viçosa do Ceará, no estado do Ceará, aqui no Nordeste. Vocês Ah, aí no Sul e esses corações se unindo, isso é muito bom. a Eu estava outro dia Viçosa, então. imaginando Eu um não mapa. sabia de que cidade você era. Viçosa, então. Isso, Viçosa do Ceará, porque tem outras Viçosas no país, Acho e que em aqui a Minas, gente né? costuma. Eu, não, Minas acho que tem Viçosa também, é, né? eu acho que sim, e também acho que no Maranhão tem uma, Ah, enfim. E aqui a gente tem um climazinho parecido com o que São Paulo tem às vezes quando está frio. Então aqui a gente chama de Suíça nordestina. olha, que gostoso então. Então aí é um refúgio para quem quer passar um pouquinho, fugir do calor, né? A Bárbara também é de Isso, Ceará, ela tá falando que também é do Ceará. Não sei se ela é, né, de Fortaleza ou de alguma cidade próxima, mas que legal, né? que bom. Temos aqui também a Elaine chegando. A Elaine é da minha cidade de origem, que é Sobral. É Ah, uma amiga querida que também traz conteúdos aí pela casa, pelo Centro Espírita Jesus de Nazaré. que ótimo. E a gente fica muito feliz com a sua presença. Seja bem-vinda, Elaine. Muito bom. E vamos então fazer a prece inicial, né, para a gente começar os estudos. Hoje, deixa eu marcar aqui, nós estamos estudando o livro Coragem, aqui pelo Encontro Espírita. Então, hoje é o capítulo 24, que chama Oração e Atenção. Deixa eu só deixar marcadinho aqui para a gente se recordar. Você prefere fazer a prece inicial ou a prece final? Afinal, pode ser Afinal, então afinal. tá bom. E aí já recebo as energias de vocês para a gente poder partilhar e aí no final, mais inspirado, a gente traz Tranquilo. Aqui também é um a nossa bate-papo oração. tranquilo, né? A gente tem que refletir, acho que sempre trazer para o nosso dia a dia, né? Que é o mais importante. Então, eu convido a todos que estejam aqui na possibilidade de fechar os olhos. Então, agradecendo pela presença desse irmão, que irá nos ajudar com as reflexões da noite, que possamos aqui ter muito aprendizado com o estudo dessa lição. E, acima de tudo, para que isso nos traga uma transformação íntima, que será feita a cada dia, com cada oportunidade que nós temos em nossas mãos. Vamos agradecendo então e iniciando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Sim seja. Ajeitar a cadeira aqui, que hoje eu estou num estúdio improvisado, porque o estúdio Eu vi que você não oficial. está no seu lugar, né, de padrão. A gente acostuma com o fundo das Isso, pessoas, né, que fazem a live. Isso é engraçado. isso é verdade. É porque lá tem uma telha de um plástico lá e faz barulho e está chovendo agora aqui. Ah, E aí eu digo, não, não sei se vai parar ou não, então deixa eu ir. Aí eu estou no quarto, aí o quarto aqui é mais
sim, sem fundo, né? Praticamente. Eu As comecei, paredes eu ali, enfim. comecei fazendo a live, eu falei, no começo, lá no começo eu fazia em outro lugar, fazia no chão aqui de um dos quartos. E aqui tava esse quarto que eu tô, ele tava meio bagunçado. Aí eu criei vergonha na cara, né, durante a pandemia, e vim arrumar esse quarto. Aí comecei a deixar ele apresentável, né? E aí eu comecei, bem no Isso. comecinho, você pegar meus vídeos, eu tô em outro lugar, eu fui me ajeitando. É engraçado, né? Depois a gente fixa num lugar e fica ali. Vanilda entrou também, seja Exato. bem-vinda. Sávio, você tá com o texto? Como é que você tá aí? Tá Eu estou com o tranquilo? PDF aqui aberto, tá tranquilo aqui. Estou acompanhando aqui, você pode ficar à vontade. Legal. Você lê todo, você, conforme Então, você aí preferir. vai do convidado, né? Vai do que a gente combina na hora, na verdade. Esse texto ele é bem grande, né? Dá pra gente, pelo que eu li e fui estudando, ele dá pra gente ir parando, pelo menos uns 3, 4 blocos, né? Dá pra ir parando. Ou se quiser ler de uma vez, depois fazer uma reflexão geral, você que me fala. Eu tô tranquila aqui. Pois então vamos por blocos. Eu acredito que facilite também para a compreensão daqueles que não têm tanta afinidade, digamos, com os textos, né, da literatura espírita, porque aqui a gente pretende, né, dedicar o nosso melhor esforço para aprofundar aqui as lições, que são muitas, já a Oh, começar pelo título, né? sim, sim. Mas então vamos por blocos. Vamos Você lá lê ou eu então. leio, como você prefere? Pode começar. Aí a gente vai fazendo um em um, se você quiser, se você achar melhor, você Pronto. começa aí esse primeiro bloco, depois eu faço. A gente vai trocando. Pode Ah, ser? então tá bom. Aceito, aceito a gentileza, né? Eu ia fazer isso, como cavalheiro, eu ia fazer isso. Bom, então abraçando a todos, a gente pede aí que todo mundo também participe, né? Pode colocar aí seus comentários, a gente está aqui aprendendo juntos, como a Flávia falou. O texto do livro Coragem, capítulo 24, oração e atenção. Orastes e pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e asserena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. E aí, Flávio, se você me permite, eu já queria fazer uma pausa aqui, porque já Vamos? tem muita coisa aqui, pelo menos a minha esposa diz assim, olha, tu começa com um tema de uma palavra e quando eu olho não tem mais um livro na biblioteca, na estante, estão todos sobre a mesa porque você vai buscando e vai encontrando. Um E puxa o eu tenho outro, é procurado também trabalhar verdade. sobre isso. Isso. E eu tenho procurado trabalhar reduzir, né? Trazer a essência, e isso tem sido realmente um aprendizado. Uma síntese, né? Mas a gente não pode Então, perder a essência, né, Sávio? Então, às vezes a jamais. gente quer sintetizar tudo, deixar algo mais direto, mas eu sou assim, às vezes eu sou o contrário, eu tenho que trabalhar melhor, que senão eu sintetizo demais e faltam palavras. Então, é engraçado que Isso, cada um vai no seu ritmo, né? Mas tá certo, pode fazer agora, pode exatamente. falar, senão eu vou te interromper. Então, assim, me permito que o ao vivo ele pode tudo, inclusive a gente esquecer da fonte do computador e ele está descarregando, mas eu vou pedir aqui à esposa que traga a fonte Ah, e tranquilo. aí a Não, gente vai pode chamar poder. aí. Quer chamar? Quer chamar? Aí a gente faz. Pronto, tá pronto, só um instante. Vai lá. Amor, você fica aí no Vai instantinho só que lá, eu tô vai lá. perto. Tranquilo. Vou dar boa noite aqui pro pessoal. Vai lá. O pessoal tá entrando aqui. Boa noite. Valmir, Ledi, Mari. Sejam bem-vindas. O Sávio foi pegar uma fonte, tá? Só para, né, de repente não acabar atrapalhando a leitura dele. E é bom que esteja conectado, né? A gente entende bem. Que às vezes a gente ouvindo uma live já começa, né, a descarregar o celular e começa aquele desespero para conseguir também pegar o carregador. Então faz parte. Só peço um minutinho para vocês, tá bom? Aí a gente já Opa, voltei, continua. aí ao vivo é assim, né? Beleza? Vou Não, fechar ixi, a porta agora. a gente tá Ainda acostumado, tem essas coisas, sabe? né, Flávio?
Nossa, eu cansei de quantas vezes vou te falar que eu já abri a Ó, porta. mil perdões a Não, você. Estou ó, aqui de já abri a volta. porta pro Murilo parar de falar um pouco, que estava muito alto, para perguntar se a internet tá boa. Faz Ah, tá parte, certo. normal. Mas vamos lá, vamos. Quer ler É, novamente? Aí a então, gente se perdão. concentra? Como que... Quero. Vamos lá Vamos lá, então, a vamos lá, gente vamos lá. volta. Perdão, Tranquilo, vamos lá. vamos nós. Texto, oração e atenção. Oraste, pediste. Desfaze-te, porém, de quaisquer inquietações e serena-te, essa palavra está engasgando, serena-te para recolher as respostas da divina providência. Desnecessário aguardar demonstrações espetaculosas para que te certifiques quanto às indicações do alto. E aí nós paramos aqui, eu estou respirando um pouco, porque a correria foi grande, e eu queria chamar aqui a todos a refletirmos sobre os verbos contidos nesses dois parágrafos. Porque o verbo, ele, em geral, ele nos convida à ação. E eu acredito que todos irão concordar com isso. Mas enquanto ao nosso comportamento diante desse convite, primeiro, ele nos diz, né, quem está falando aqui é Emmanuel nesse texto. Oraste, ou seja, nós já oramos, já pedimos, estamos ali, postamos as nossas mãos, alguns se ajoelham, outros ficam de pé, de braços abertos, não importa, mas a gente está orando. E qual o propósito de orar? Primeiro, reconhecer que existe um Deus acima de todos nós e que nós devemos, então, manter ao máximo a pureza desta comunhão. Orar também para agradecer por tudo que nos chega, aquilo que nos desafia, mas aquilo também que nos favorece, nos fortalece a jornada. E para pedir, a gente ora para pedir. O problema está é que a gente às vezes pede só para nós. E o pedido, ele tem que ser para o bem coletivo. Então, quando oramos, nós temos essas três ações ali contidas na oração. E aí ele segue que não é só uma oração, ele diz: desfaze-te de quaisquer inquietações e serena. Né? Serena o quê? O teu coração, serena o teu espírito, serena o teu pensamento. Porque assim nós estaremos purificando o vaso, que é o nosso espírito, para receber da fonte, que é Deus, as bênçãos que estamos solicitando. E o que nós fazemos muitas vezes, Flávia, é que a gente vai para a oração já com uma lista de pedidos que beneficiem somente a nós e tem ainda como esses pedidos devem chegar. Então a gente pode até ver aí em algumas páginas espíritas, de comédia espírita, por exemplo, o Amigos da Luz, tem muito lá uma prece, né, Uhum. que eles fazem lá, e aquilo é bem interessante. Porque, de fato, é daquela forma que a maioria de nós ora. Então, nós não temos tranquilidade. A gente traz aqui o problema para o momento da oração, ora e permanece com o problema. Então, a gente não está confiando, a fé não está presente nesse momento. Então, quando ele nos convida a orar, mas fazer isso ao mesmo tempo, ele está dizendo que a oração, para ter resultado, ela precisa ter fé naquilo que você coloca. E no segundo parágrafo, e aí eu passo a bola para você, ele diz: desnecessárias são as demonstrações espetaculosas. Porque o que, que a gente espera? A gente espera que o milagre ele aconteça à moda hollywoodiana, né? Seja espetaculosa, todo mundo possa ali presenciar e que seja algo fenomenal. E, de fato, Deus trabalha em silêncio. Toda obra divina é feita em silêncio, no nosso coração. Então, nesses dois primeiros parágrafos, eu trago esses dois destaques. E você? É isso, eu acho que primeiro a gente tem que prestar atenção a essa nossa oração, né? Até falo, pergunto para as pessoas que estão aqui na live, como que é a conexão de cada um de vocês com Deus. Então, vocês costumam fazer a oração, independente como seja, como o Sábio falou, mas você faz de manhã, você faz à noite, você tenta manter sempre essa conexão, ou às vezes a gente só faz a oração quando precisa de algo. Então, aí você lembra,
né? Que tem. Lembra bem desconfiando, né? Que nem o Sávio falou. Você lembra, mas não confia muito, não. Você tá já como último recurso ali e vamos ver mesmo, né? Se vai dar certo. É quase um joguinho de sorte que você tá ali riscando, esperando se você ganhou. E a gente trata assim, e a gente trata Deus e todos esses pedidos e a providência divina também como se fosse uma coisa de empresa, que tem que ter um cronograma, tem que ter um acompanhamento, e eu fiz o pedido hoje, daqui a 15 dias tem que acontecer, porque se não acontecer, então eu não vou confiar mais. E como assim? Isso. Né? Como assim? O que que a gente sabe para nós mesmos? Muitas vezes a gente pede uma coisa e, e será que é isso mesmo que a gente quer? Nem a gente tem certeza do que a gente quer, né? E quando a gente olha uma espiritualidade maior, a gente está falando, claro, das leis divinas e estamos falando dos nossos mentores, do nosso mentor espiritual que está aqui com a gente e ele sabe a nossa missão, ele sabe o que a gente veio melhorar. E muitas vezes ele está olhando a gente pedir assim, falando, poxa, né? Eu acho que ela vai ter que acontecer tal coisa com ela para ela ver que não é esse o caminho. E, e Isso. aí a gente vai aprendendo a serenar o coração, a não querer as coisas no nosso tempo, né? E aí, né, o Hollywood aqui, a demonstração espetaculosa, acho que a gente sempre imagina, né, aquela luzinha descendo do céu assim, iluminando e vindo a As bênção, os anjos trombetas. anunciando é uma coisa muito espetaculosa mesmo, né? Como ele diz. Ou a gente fica, nossa, se tem espírito, e se existe espírito, então meu mentor tem que aparecer aqui na minha frente, né? Para duvidar. A gente fica nesse joguinho de barganha, de querendo ali uma demonstração, mas não precisa disso, né? A gente não precisa, não estamos Isso. nesse tempo, né? O tempo de Kardec, que tinha que provar a existência dos espíritos e tudo mais, serviu para um propósito. E assim como o tempo das palestras, que eram abertas, as manifestações mediúnicas eram abertas ao público, isso acho que foi até os anos 70, 80, se eu não me engano, aqui no Brasil. E isso também cessou, parou, porque não há mais objetivo, né? E isso é o que a gente precisa acreditar. Deixa eu ver aqui, a Vanilda falando verdade, confirmou, concordou comigo aqui. Babi, devemos estar em estado de oração, sempre vigilante e agindo no bem. Priorizar a gratidão, porque tudo que chega até nós é misericórdia divina. Concordo, Babi. Vou continuar, vou prosseguir, Concordo também, Vanilda. vou prosseguir aqui Tá. e a gente vai aqui vendo o que ele fala, então. Então ele continua, né, falando que não precisa dessa demonstração espetaculosa e ele vai. Qual ocorre ao sol que não precisa descer ao campo para atender ao talo de erva que lhe roga calor, de vez que lhe basta para isso a mobilização dos próprios raios. Deus conta com milhões de mensageiros que lhe executam os excelsos desígnios. Ora e pede. Em seguida, presta atenção. Algo virá por alguém, ou por intermédio de alguma coisa, doando-te na essência as informações ou os avisos que solicites. Então, olha ele trazendo aqui a atenção para a gente às vezes naquela aflição, naquele meio afoito que a gente tá, já querendo um resultado, a gente não presta atenção à nossa volta, e a gente está aqui pedindo, 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 e o outro tá do lado, oh, você precisa de ajuda? Não, eu tô aqui, tô aqui. Não, peraí, eu tenho a solução. E a gente não escuta, não olha em volta, né, Sávio? Pode ir agora. Você. É tua palavra. Exatamente. Não, eu concordo também com o que você falou e com o que a Babi trouxe. A gente precisa estar em estado constante de prece, de oração. Essa vigilância é necessária. E quando estivermos naquele momento mais íntimo de oração, olha, a gente
tem que parar e perceber que esse é o nosso momento particular com Deus. E a gente trata, às vezes, como algo comum e natural. É natural, mas não é comum. Porque as nossas agitações interiores, provocadas e ressonantes com os distúrbios exteriores que nos atingem, eles não nos permitem essa intimidade consciente e focada. Mas quando a gente está ali, no momento da oração, que deve anteceder a toda decisão, que deve anteceder a toda atitude, que deve anteceder a mais simples palavra de conselho que a gente às vezes leva. Por exemplo, aqui nós fizemos a oração no momento em que iniciamos. Você trouxe para nós, através do seu pensamento, o auxílio do alto. Aqui nós dissemos qual era o nosso propósito. Então, a maneira como nós iremos nos conduzir estará sempre ali, recebendo a boa intuição. E quando nós não estamos atentos aqui, como você destacou a questão do prestar atenção, nós não vamos sentir, nós não vamos ouvir, nós não vamos compreender. Um outro ponto desse trecho que você leu, que eu até destaquei aqui, e achei bem interessante, é a questão da mobilização dos próprios raios. O Sol não precisa, né, estar colado na gente para trazer os benefícios, para trazer a fertilidade no campo, para trazer toda a movimentação do ecossistema na Terra que passa, assim, pelos raios solares, pela energia que ele emana. O que ele faz? Ele já tem a própria irradiação, e se nós formos trazer isso para nós, é o alimento que o Evangelho traz para cada um de nós, permitindo que a nossa energia ela seja uma energia que pacifica. Então, eu estou no momento de aflição, mas eu sei que 1h30 da tarde, a Flávia está trazendo reflexões ali que vão me trazer benefícios. Então, aquele meu momento de aflição já encontra imediatamente uma medicação. Mas é porque a Flávia está lendo um livro e simplesmente colocando o que ela pensa? Não. É porque a Flávia está trazendo ali o que ela recebeu, que fez bem a ela, e ela está partilhando. Do mesmo jeito a Babi, do mesmo jeito o Aloysio e tantos outros irmãos que estão fazendo isso. Então, a gente precisa ter esta atenção plena e cada vez ter mais consciência que o momento da oração é um momento em que nós estamos com Deus. Lá no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 6, versículo 6, nós vamos lembrar daquela passagem que fala: recolhe-te ao quarto íntimo e ora em segredo, porque aquele que vem em segredo, aí tem o restante do texto, eu não vou lembrar aqui, mas acredito eu que a essência seja, irá providenciar aquilo que é necessário para ti. E pode ser diferente daquilo que eu peça, mas sempre será aquilo que eu preciso. Então, dessa parte, Flávia, eu trago esses destaques. Concordo com o que você falou, acrescento essa percepção que a gente tem que ter de que a nossa energia ela nos antecede em todo lugar e que também precisa anteceder qualquer atitude nossa. É verdade, com certeza, né? Pode continuar, fique à vontade. Ah, a Babi fez um comentário aqui, vamos lá no da Babi. Devemos falar também em fazer a nossa parte. Muitas vezes terceirizamos nossas capacidades para a espiritualidade fazer. Devemos orar com o coração, mas devemos agir também da mesma forma. É verdade, né? Não é só pedir, não, né? O trabalho é muito maior. Não. O evangelho é força viva e ativa, né? E ele precisa ser vivo e ativo em nós. Eu acredito que muitas das nossas dores e sofrimentos atuais passam por nossa negligência em agir com aquilo que nós já recebemos. O que o evangelho está fazendo com você? Vamos aqui puxar a sardinha para o nosso lado espírita, sem demérito de qualquer outro segmento religioso. O que o evangelho de Jesus está fazendo na minha vida? Ah, eu estou lendo, e aí eu sei que lá em Mateus tem isso, em João tem aquilo, mas os outros também não fazem a mesma coisa, e por vezes nós não somos aqueles a apontar e a criticar que é uma fé que não raciocina, uma fé que não é ativa, mas eu estou fazendo a mesma coisa, ou seja, eu não estou fazendo nada. Qual a transformação que o evangelho está fazendo em você? Está fazendo você ir para o centro espírita 3, 4 vezes na semana? Você voltou a ler? É essa transformação que o evangelho faz?
acredito eu que não é esse o propósito dele. É a transformação do homem para que o homem transforme o mundo. Nós precisamos ser ativos nisso. É verdade, as Né? palavras estão Eu continuo? escritas, as palavras já estão escritas há quase 2000 anos, né? As mesmas palavras, inclusive, que são da Bíblia. E por quantas encarnações a gente já não deparou com esse evangelho, com essas palavras, e ainda não conseguimos vivenciá-las, né? Muitas vezes estamos aqui repetindo, Isso. e mesmo o degustar, né, Sávio? Porque é você ler e realmente trazer para a nossa vida. Não é simplesmente ler, né, como se fosse lá na escola, que dava o livro lá a cada bimestre, que você era obrigado a ler, que fazia a prova, e aí você faz, lê daquele jeito, às vezes só para passar na prova, né? Não uma coisa assim que você goste tanto e acredite, se apaixone, né? Ame. E o que a gente tem que trazer para dentro do nosso coração é esse amor de Jesus que está escrito através de suas práticas, que está no Evangelho. E a gente não consegue tirar isso e trazer para dentro de si. Decorar passagem, livros e tudo mais é super importante, mas o trabalho interno ele é muito maior, né? É verdade. E aí esse trabalho, como você diz, da gente memorizar às vezes os capítulos, os versículos, nós vamos voltar e fazer tudo de novo se a gente não colocar em prática. A espiritualidade, ela trabalha em nós de uma maneira, assim, no mínimo curiosa. Há alguns minutos atrás, antes de iniciarmos essa live, eu estava numa live pelo Centro Espírita Francisco de Assis, a qual eu pertenço aqui em Viçosa do Ceará. É quem me acolhe, é a casa que me acolhe. E o capítulo de hoje que nós estávamos estudando é recapitulação do livro Caminho, Verdade e Vida. E Hum. ele vai falar exatamente disso, que a gente repete as coisas porque a gente não coloca em prática. Então está aí, mais uma vez, o convite para colocar em prática. Acho que isso aí serve muito bem para mim. Tá Bom, reforçando. mas continuando aqui. Acho que você Isso, é reforçou e verdade. trouxe pra gente ainda. Olha que coisa boa. É aquilo que eu falei, né? Aquilo que chega em nós, a gente tem que partilhar, porque além da gente memorizar, porque a gente ensinar não é o caso da gente, mas a gente partilhar, a gente lembra com mais facilidade. E ao mesmo tempo a gente assume um compromisso público. Ó, peraí, o cara está falando aquilo e ele não faz, entendeu? Então, se você quer fazer algo na sua vida, assuma um compromisso público. Chame sua esposa, chame seu filho, chame seu marido, sua mãe e diga assim. E é por isso, Flávia, que assim, é outro ponto que eu destaco do seu conteúdo é que você sempre tem a presença da sua mãe. É isso que eu ia E falar, ela lhe exatamente isso. ajuda, né? A minha mãe é minha testemunha, eu brinco, né? Que às vezes eu falo, olha, eu Isso, tenho meus momentos aí de raiva, meus vícios ainda para melhorar. Minha mãe é minha testemunha, sabe como é que é. isso. E tá ali, né? Se falou uma coisa, peraí, ela ainda não faz, mas ela falou, talvez ela faça a partir de agora. A mesma coisa a minha esposa, que fica sempre ao lado aqui e ela fica ouvindo. Aí depois, se eu der uma falhada, ó, como é que você vai lá e passa para as pessoas e você não está fazendo? Ainda não aconteceu, nem é de acontecer. Mas vamos lá, né? Vamos seguir, que o texto ainda tem alguns parágrafos A minha mãe aqui. é Senão a parceira. gente se Minha, entrega. minha mãe é parceira. Isso. Não, teve um dia É, também eu que vejo saiu um lá. texto, aí eu vi sair e fui falando com meu marido. Olha o texto que saiu. Ele é também, né? Tipo, é quem tá precisando, né? A gente, É, a gente olha, precisa. o maior, o bem maior que a gente faz, claro que a gente quer divulgar, né? A gente tem esse intuito de divulgar, mas o trabalho que faz com a gente, olha, né? É É muito um, é grande. um terminho ali, um contratinho que a gente está assinando, né, sabe? Toda vez que a gente fala alguma coisa, pesa, a consciência pesa. Pode E é um continuar aí. compromisso público, né? É. Mas vamos lá, agora ele vai falar para a gente aqui, nesse parágrafo que eu vou ler, ele vai trazer para a gente de que maneira essas mensagens do alto chegam para nós. Né? Então, ele diz assim: em muitas circunstâncias, a advertência ou o conselho, a frase orientadora ou a palavra de bênção te alcançarão a alma, no verbo de um amigo, na página de um livro, numa nota singela de imprensa, e até mesmo no singelo cartaz que te cruze o caminho. Mais que isso, as respostas do Senhor às tuas necessidades e petições, muitas vezes, te buscam através dos próprios sentimentos a te subirem do coração ao cérebro, ou dos próprios raciocínios
a te descerem do cérebro ao coração. Olha, esse parágrafo ele é lindo e ele resume o que a gente está trazendo hoje aqui para partilhar com todos vocês, meus irmãos. Eu vou destacar aqui apenas alguns dos pontos que ele nos convida a enxergarmos, porque a lição, o amor de Deus, outro dia eu ouvi uma analogia que eu achei belíssima. Nós somos aqueles que construímos um castelo para ficar dentro dele. E nós trancamos todos os portões. Se bem que o castelo só tem um portão e é bem grande, bem robusto, né? Mas tem lá toda aquela proteção e a gente se envolve dele, que são as nossas paixões. Mas o amor de Deus, ele está ali, ó, pronto para entrar. A qualquer oportunidade que você der, ele vai entrar e vai transformar a sua vida. E de que maneira isso acontece? E a Emmanuel partilha com a gente aqui. Às vezes, por uma advertência, um conselho que vem de uma pessoa querida, e às vezes de uma pessoa que nós não temos tanto carinho assim. O que vai depender se nós vamos aproveitar ou não é o coração, é como nós iremos acolher. E aí ele fala, né? E eu achei belíssimo isso. No verbo de um amigo, ou seja, na palavra de um amigo, numa página de um livro que nós estamos lendo agora. Né? Quem sabe vocês foram tocados, porque eu fui tocado. Eu acredito que a Flávia também foi tocada. Mas por que nós fomos tocados? E vocês provavelmente foram. Porque estamos com o coração aberto. De nada você vai encontrar se você não estiver pronto para receber. E aí ele traz aqui, num simples, isso aqui é muito bom, já aconteceu muitas vezes comigo. Num simples cartaz que te cruze o caminho. Às vezes você está aqui e você está encolerizado, você está envolvido com aquela energia que te faz agir instintivamente e você não consegue encontrar solução para nada. Os especialistas dizem que todo problema tem uma solução, basta caminhar. Eu ouvi outro dia essa frase, achei belíssima, experimentei e é verdade. Você tem algo para resolver, você não sabe como resolver, você caminha por alguns minutos. Você não vai ter só uma solução, você vai ter várias soluções. E eu convido vocês que estão aqui conosco a fazermos isso. E quando essa caminhada ela é acompanhada de uma boa oração e o coração aberto, aí você volta de lá com a solução quase que para o mundo inteiro. Exageros à parte, mas você de fato consegue. E aí, Flávia, ele traz para a gente, né, através dos sentimentos que sobem do coração para o cérebro e do cérebro para o coração. E aqui nós vamos ter representadas as duas asas que elevam o nosso espírito, a sabedoria e o amor. A sabedoria representada pelo cérebro e o amor representado pelo coração. Sem essas duas asas, o nosso espírito não consegue se elevar. E por que se elevar? Pelo mesmo motivo que a passagem que fala de Zaqueu mostra. Ele teve que se elevar, né, no sicômoro para poder ter acesso à bendita palavra do Cristo. E assim somos nós. Queremos nos elevar? Pois então vamos ter essa comunhão harmoniosa entre o nosso cérebro e o nosso coração, ou seja, a nossa sabedoria que vem do alto, e todos nós somos beneficiados, e o amor também que vem do alto e que abraça todos nós. Sim, um não caminha sem o outro, né? Um não caminha sem o outro. Muitas vezes a gente coloca, em muitos momentos da nossa vida, essa parte intelectual em mais evidência. Principalmente porque, né, nós estamos aqui inseridos nesse mundo e precisamos estudar, arrumar um emprego, trabalhar. E a gente também tem que se atentar para essa parte moral, né? Coisa que eu, quando era mais nova, sabe, eu também acredito que não, mas não tinha isso nas escolas, não tinha essa preocupação com a parte moral, em demonstrar os sentimentos, e até mesmo quando a gente fala de educação de meninos, né? Muitas vezes se educa para esconder, né, os sentimentos, o homem não chora, e você não pode se expressar, senão já começa, né? E isso está mudando. Graças a Deus a gente tem hoje uma outra direção nisso tudo. E isso é uma evolução também. Porque você se expressar, se você não se expressa, você endurece. Como é que você vai ter empatia? Como você vai exercer a caridade se você não consegue expressar o que você está sentindo? Você aprende a engolir o choro. Então é muito importante
que a gente, né, pense nessas duas asas e veja como tanto o cérebro como o coração eles estão interconectados e estão juntos para nos ajudar a elevar. Então é algo muito importante, né? Ainda bem que hoje a gente vê uma evolução aí nesse caminho, né? Pelo menos eu acompanhando o crescimento do meu filho, eu vejo que hoje é bem diferente. Tem algumas pessoas ainda que não veem isso? Tem, como várias outras coisas, mas o caminho já é outro, né? É verdade. Eu também vejo isso, eu percebo isso, porque eu fui dessa época. Eu não sei se são vocês do Sul que mandam para o Nordeste ou é o Nordeste que manda para o Sul essas orientações de que engula o choro, menino não chora. Eu não sei quem é que ensina Não, quem, eu acho que mas é na minha época era geral, desse né? jeito. Era geral. Infelizmente é uma coisa que é cultural, é geral, né? E a Marte entrou, que bom. A Marte estava Isso. me chamando, acho que ela esqueceu que eu estava na live. Ela mandou agora mensagem, Flavinha, e eu só imaginando. Eu espero que ela veja que eu estou aqui na live. Ah, é, tá certo. E aí eu vejo, só concluindo esse raciocínio, eu vejo essa mudança no meu filho. Eu tenho um filho, hoje, graças a Deus, com 17 anos, e é um menino de coração muito bom. E a gente percebe porque, embora a pouca idade, a vida desafia todos nós. E ele teve oportunidades de reagir em algumas circunstâncias nas quais eu iria esconder os meus sentimentos, porque foi assim que eu fui educado, e aqui não vai nenhum demérito à criação dos meus pais, porque eles também Não, aprenderam assim, é e cultural, sempre fazem né? com muito amor, né? Era o que eles tinham ali de Isso. conhecimento, né? E que hoje se modificam, né? Hoje se modificam. A minha mãe e meu pai são de berços católicos, mas estão sempre nas lives que a gente faz e sempre que tem alguma dúvida eles procuram um sábio que tem conhecimento, segundo eles, um pouco maior. Eu digo, não tem, é que nós somos todos iguais. Enfim, mas aí que bom que a gente vê essa mudança. Hoje a gente percebe que, no caso, falando do meu filho, ele já demonstra com muita naturalidade o sentimento e ele recebe o amparo da mãe, recebe o meu amparo, para que ele possa se expressar e isso não o fragilize, pelo contrário, fortaleça, né? Você foi muito feliz na sua colocação. Um abraço aí para a Martiele, né? Para todos os outros que entraram depois. A É, Marti é uma querida também, que nos apoia muito aí, tem um conteúdo também bastante relevante. não tem problema não, a Marte pediu até desculpa, mas não acontece. Eu só fiquei torcendo para ela lembrar que eu estava na live, só, né? Que eu não gosto de deixar sem resposta, né? Quando a pessoa às vezes chama. A Amanda tá trazendo aqui, né, no Nordeste, a história de ser cabra macho, né? É todo, né? Toda Isso. essa questão aí, né? É difícil, é complicado, mas aos poucos a gente vai fazendo com que todos entendam, né? É, aqui em casa, a durona aqui em casa é a esposa. Eu sou o E, coração aqui. então, a mulherada que é mais brava, essa aqui é a verdade, né? Eu não sei também isso se isso também de um certo modo acaba sendo cultural também. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que buscar esse equilíbrio. Às Sim, vezes a sim. gente é nervoso demais também, estressado demais, tem que buscar esse equilíbrio aí. Ou tem que aprender com o outro sempre. Eu Verdade. vou continuar aqui então, tá bom? Vou ler esse parágrafo pra gente. Deus responde sempre, seja pelas vozes da estrada, pela pregação ou pelo esclarecimento da tua casa de fé, no diálogo com pessoa que se te afigura providencial para a troca de confidências, nas palavras escritas, nas mensagens inarticuladas da natureza, nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento, a te convidarem o espírito para a observância do bem eterno. Muito poético esse momento aqui, né, Sávio? Bonito demais. Bastante. Gostei bastante de dois pontos aqui. O primeiro é que ele falou, né? Primeiro, são as respostas de Deus, né? De modo geral. Mas eu achei muito legal que ele falou pelo esclarecimento da tua casa de fé, ou seja, onde a gente se sinta mais confortável para nos conectar com Deus. Pode ser a tua casa,
pode ser um centro espírita, pode ser uma igreja de qualquer religião, isso não importa, né? E mesmo Emmanuel aqui, trazendo isso através da psicografia de Chico, nunca foi imposto a ninguém que fosse visitá-lo que seguisse o espiritismo. Então a pessoa tem que estar onde ela está se sentindo bem e acreditar naquilo que conforta e mais consola o coração e faz sentido para ela. Então achei bem interessante isso. E o segundo eu achei legal a parte que ele falou nas emoções que te desabrocham da alma ou nas ideias imprevistas que te fugem no pensamento. Então, quando a gente está nessa conexão, nessa busca de uma resposta de Deus, a gente está abrindo também, né, as portas aqui da nossa mente, as portas para recebermos essas boas influências, essas influências dos nossos espíritos amigos. O mentor que está vendo você passando por uma dificuldade, ele viu uma abertura para conseguir ali se comunicar e passar uma mensagem através de uma inspiração, por exemplo. Então, olha como é importante a gente se manter em oração, se manter em boas vibrações, porque também não adianta orar e terminar a oração e sair brigando, reclamando, se revoltando com tudo que está acontecendo aí no mundo, seja com a gente ou não. Então, olha como é importante a nossa vibração também, estarmos elevados, nossos pensamentos, para que essa ajuda chegue. Senão, não tem como, né? Você não dá essa abertura, concorda? Concordo, concordo. Dá boa noite aqui para outros amigos que chegam, a Mônica, o Luiz Fernando. Olha quem chegou Ô, aí. Nosso querido Aloísio! Aloísio Acabou a também. palestra já, Aloísio? Vixe, já estamos aqui. Foi rápido, hein, Aloísio? Tá Já sucinto. são 9 horas, né? O tempo passa. É. Ele perdeu aqui o início da nossa, que o convidado correu para pegar a fonte, voltou, enfim, depois você Não, foi assiste por aí, uma Aloysio. boa Você vai causa, ver. tranquilo. Eu fiquei aqui fazendo, fazendo sala para os convidados. É isso. Bom, aí trazendo, né, o que você destacou e o convite, né? O convite para quem? Para o nosso espírito, a observância de Deus. E quantas vezes nós reservamos no nosso dia esses momentos, né? A gente aponta muito os percalços, as dificuldades, mas o nosso trabalho, né, de vigilância, de oração e de atitudes no bem, né? Eu acho que Jesus não nos ensinou nada complicado. Nós é que complicamos as ações e aí queremos muitas vezes incrementar as coisas de uma maneira desnecessária, quando na simplicidade, na singeleza está todas as bênçãos do alto, né? Então é isso, destacar esse convite ao Espírito para a observância do Espírito, como ele finaliza aí o parágrafo, né? Você quer continuar ou posso Pode continuar seguir, aqui para você? pode continuar. Bom, então ele fala no próximo parágrafo. O próprio Jesus, o mensageiro divino por excelência, guiou-nos à procura do amor supremo, quando nos ensinou a suplicar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E dando ênfase ao problema da atenção, recomendou-nos escolher um lugar íntimo para que o serviço da prece, enquanto, um lugar íntimo para o serviço da prece, enquanto ele mesmo demandava a solidão para comungar com a infinita sabedoria. E o Pai Nosso, a oração dominical, né? E acredito eu que todos nós, tendo ou não nascidos num berço espírita, ou num berço católico, ou em qualquer outro segmento religioso, né? E sempre que eu falo em religião, eu gosto muito, não sei se concordam comigo, eu gosto muito de diferenciar religião de instituição religiosa. As instituições religiosas, o Espiritismo, para alguns, se adequa a esse conceito, assim como o catolicismo, o protestantismo, são caminhos. A religião é um sentimento inato em todos nós.
Porque todos nós temos Deus dentro de si. Então, esta comunhão se chama, quando a gente está conectado através da oração, se chama religião ou religar. Então, aqui ele vem falar do Pai Nosso, né, que é uma oração abrigada em quase todas as religiões, em todas as cristãs, pelo menos. Uhum. E nós temos aqui, né, o Pai Nosso que estás no céu. Quando ele chama Pai Nosso, e aí cabe aqui bem rapidinho tentar ser breve, Jesus ele fala no seu evangelho em meu Pai, teu Pai, né, o vosso Pai, e nosso Pai. E é preciso compreender, pelo menos eu já consegui, através de estudos e com outras pessoas, que quando ele fala vosso Pai, é o Pai como nós compreendemos. Porque nós ainda humanizamos Deus, nós tornamos Deus com características humanas. Então esse é o Pai que nós compreendemos e ele se refere a vosso Pai. Se a gente procurar no Evangelho, a gente vai ver que é exatamente isso. Quando ele diz o nosso Pai, como está aqui na oração, é exatamente esse Pai que a gente busca quando a gente precisa compreender a vida, compreender a si mesmo, compreender a nossa relação conosco, com o próximo e com Deus. Então, aqui no Pai Nosso, ele está falando do Pai que ele entende e que nós entendemos em comum, temos uma compreensão em comum. E quando ele fala o meu Pai, aí é quando nós ainda estamos nos equivocando com relação a quem Deus representa para nós. E aí somente ele, na sublimidade do seu espírito crístico, é que compreende. Uma outra coisa que chama a atenção é que ele utiliza aqui, me perdoem se eu cometer aqui uma gafe de português, mas o pronome, né, de tratamento tua, teu, é sempre assim. Segunda pessoa do singular. Isso, então, tua vontade. A gente diz, pô, Pai, seja feita a tua vontade, mas, ó, que ela seja parecida com a minha, não dá, é a tua vontade. E assim ele finaliza, né, convidando que esta oração ela seja feita, né, num lugar íntimo. E que lugar mais íntimo pode existir do que o nosso coração? Não precisa, literalmente, você se trancar num quarto, não é isso. É o seu coração, é na intimidade do seu coração. Esse coração que ainda possui sombras, que ainda possui dificuldades de compreensão da palavra divina, é aí que ele precisa estar, porque é aí que a luz vai se fazer e essa sombra vai se dissipar. Então foi isso, Flávia, que eu entendi e trouxe aqui desse parágrafo. Não, e é isso mesmo, né? A gente não tem que fugir dessas sombras que nós reconhecemos ainda ter. A gente tem sim que buscar mais ainda. E às vezes é através da oração que a gente tem que buscar ajuda e pedir realmente, Pai, Jesus, da maneira que a gente se conecta e se sente melhor. Mas me ajuda a compreender isso, ainda tenho muito a aprender em tal coisa. E a gente tem que pedir ajuda, tem que ter essa conversa, esse diálogo, né? A gente não tem que se afastar só porque a gente ainda não se acha merecedor, de repente, de se aproximar com Deus, de ser mais íntimo nessa conversa com Jesus. E muitas vezes, né, esse excesso de ritos, que muitas vezes, quando viemos de tradições católicas, de quem já teve contato, isso acaba afastando, né? Parece que é uma coisa ainda muito distante da gente, quando não, tem que estar do lado. Tem que ser aquele Jesus que caminhava junto com os seus discípulos, que estava ali no meio das pessoas, que estava ajudando e que continua estando aqui com a gente. Só que a gente não pode colocar essa distância. Não. E mesmo, né, Deus, quando falamos assim, temos que trazer, né, fazer a vontade, mas às vezes precisamos conversar e falar, olha, tá difícil, eu sei que é a tua vontade, mas eu tô querendo a minha, eu sei que eu tô errada, estou falhando, me ajude a ter paciência e calma para suportar isso e enxergar o que eu preciso, né? E muitas vezes a gente não tem, a gente precisa até pedir isso, para a gente também se abrir, né? Deixa eu ver os comentários aqui, vou subir um pouquinho, tá? A Luísa chegou aqui, falou que ficou 1 hora. Ai, Deus, dá uma piscada aqui, já foi. A Ari falando, Deus escreve certo por linhas certas, nós é que lemos de cabeça para baixo. A gente complica muito boa, tudo. Muito boa. A gente complica tudo, né, Ari? Muito boa.
A gente acha que sabe as respostas, acha só porque leu as obras de Kardec, leu parte da Bíblia, leu os romances de Emmanuel, já fez aqui o estudo do Coragem, estamos no 24, já lemos 24 textos, sabemos nada. Se a gente começar tudo de novo mês que vem, a gente vai aprender mais coisa ainda. Certíssimo, comentário do Ari. Gabi chegou aí e o Wilton Isso. também. E a Jo, peraí, deixa eu ver o nome dela, para eu não falar errado. José, o José Antônio. José Antônio está falando aqui, eu sempre agradeço por tudo e peço quando alguém está doente a cura. E a gente tem que entender, né, que seja a vontade de Deus e se for permitido, né, que essa cura venha, então, né, que a gente mande boas energias para as pessoas, né? A gente pode fazer as orações e direcionar para quem a gente quiser, né? A vida é simples, nós Isso. que Flávio, deixa eu só. complicamos. Luísa, fala, fala. O Aloysio está. Eu só queria. Não, é porque eu estou vendo aqui o tempo, não sei se a. Mas ela continuou depois de 1 hora, Eu acho que não? Do tá Encontro passando de Espírita? 1 hora, enquanto o espírita já Ah, então tá. tá bom. O Aloysio deve saber, o Ah, Aloysio então. acho que fez recentemente. Ou a Babi também. É que eu não me lembro, eu Pronto. acho que eu passei de 1 hora. Eu esqueço dessas coisas, assim, faz parte. Eu queria pedir. Eu queria pedir publicamente aqui para usar essa frase do Ari, que eu gostei bastante, viu? Não vou mais falar de linhas tortas. Vou falar de linhas retas, nós é que lemos de cabeça para baixo. Eu Muito adorei boa, essa também. foi ótima. Muito, muito sábio. Mais uma vez, né? Ari participando aqui. E é assim, né? A gente vai aprendendo um com o outro, né? A gente vai aprendendo um com o outro. É, E achei muito legal a questão que você falou do nosso pai e meu pai. Eu não. Vosso pai e meu pai. Não tinha me atentado nisso, mas você tem toda a razão, né? é, Agora refazendo todas as frases aqui que eu me lembrei um pouquinho, tem todo. Faz sentido. isso. Quando você for ler o Evangelho, todos aqui que puderam, não é um conhecimento meu, aprendi com outra pessoa e estou aqui partilhando, vocês perceberão que o Evangelho ele vai deixar bem claro isso. O meu, o vosso e o teu. E aí a gente vai entender por que ele diferencia, né? Mas é isso. Temos aí o último parágrafo. Sou eu ou é você que vai ler? Vixe, agora eu esqueci já. Não, acho que foi você que leu. Não, Foi fica. você que você fez o Pai Nosso. Eu Foi. finalizo. Isso, é A Babi verdade. tá avisando, ó, Pronto. para nossa tranquilidade aqui, tá passando de 1 hora, que o Instagram estendeu o horário das lives. Agora você pode abrir um Pronto, perfil olha aí. amanhã, ficar 4 horas conectados, que o Instagram deixa tudo. Muito bom, hein, Deixa eu Babi? dar um abraço aqui no José. O José é aqui de Viçosa do Ceará também, né? Está ali Bacana, acolhido na que mesma casa bom. espírita que nós. Tem aqui também a Nina, chegou agora há pouco, está trazendo aí um comentário. Deixa eu ver se eu consigo ler. O dia a dia faz a gente ler de cabeça para baixo. Temos que vigiar sempre. Nina, eu acho que É, eu tenho lido bastante de cabeça para baixo mesmo, viu? é. A Gabi trouxe aqui O pra João está gente dizendo aí. também. A Gabi trouxe um pouquinho aqui pra cima. Deixa eu ler aqui. Conceitualmente a vida é fácil. Viver é que é difícil mesmo. Né? Na teoria, né? Mas na teoria tudo é simples, né? A Gabi sabe bem disso, que é estudante de psicologia. Você lê os livros, tá tudo lá, né? Agora vai entender os mistérios da nossa mente, né? O que cada um de nós carrega na alma, nossa, Isso. ixi, aí, né? Ai, nossa. Aí é para psicólogo decifrar mesmo e ajudar, né? Que não é fácil, não. A Nina tá faz tempo já, ela tá falando que tá desde o início da live, ela tá mesmo. Já tinha visto, tá acompanhando a gente aqui, muito bom. E eu que agradeço a companhia de vocês também. A Nina é uma querida. A Nina participa de uma leitura coletiva conosco também e sempre está presente, sempre contribui. Um atleta, viu? Acorda às 5 horas da manhã. Ah, nossa, Eu canso só de olhar a quilometragem que ela bota lá. olha só. Mas ela tem que cada um no seu ritmo, né? Eu, sinceramente, eu acordo 6 da manhã, mal abrindo o olho, colocando um filtro aqui para fazer o Reels e vamos que vamos com coragem, porque não é fácil não, viu? Mas a gente persiste. O importante é Bem estar legais aqui. os rios.
os reels que você está fazendo bastante legais. Vou ali modelar o que você tem feito, tanto no Telegram como também lá no Instagram, através dos reels. É, os Quem não acompanha, acompanhe, pessoal. o Reels, ele é um projetinho só aqui do meu Instagram mesmo, né? Então tá para todo mundo. E do Telegram tem um estudo do Vida Feliz, que o Sávio tá lá, né? Mas aí a gente faz os postzinhos do livro de cada. Isso eu faço diariamente, todas as mensagens aqui. Mas aí a gente lá comenta, às vezes dá uma interagida aí, pessoal dá bom dia. É um grupo de interação que eu fiz um grupo e um canal, porque tem gente que não gosta de ser perturbada, tem gente que gosta de dar bom dia. Aí, na dúvida, você faz os dois, né? Para atender todo mundo. Verdade. E, vamos ver aqui, peraí, que a. Ah, socorro, tá difícil aqui. A Gabi tá aqui. A Nina, Coragem é um livro pequeno de mensagens maravilhosas. Nossa, Coragem Nossa, dá para abrir, cada vez que você abre é uma outra experiência. Babi aqui contando que É conseguiu verdade. marcar já a terapia, vai começar a fazer. Que bom, né? Muito bom. Ô, Aloysio, pode copiar que não é plágio. Eita, muito bom, gente. Vou terminar aqui então a leitura e a gente finaliza. E aí, Emmanuel termina aqui nesse parágrafo da seguinte maneira: recordemos, recordemos o Divino Mestre e estejamos convencidos de que Deus nos atende constantemente. Imprescindível, entretanto, fazer silêncio no mundo de nós mesmos, esquecendo exigências e desejos, não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto, às vezes, de momento, pareçam contra nós. E quem já passou por uma situação dessa, né, que a gente vai entender só lá na frente, né? Você vai falar, foi um É, livramento, né? Na hora a gente não se entende, revolta, xinga, briga com todo mundo, tem insônia, é aquele jeito lá, a gente, por que eu, né? Todo aquele drama que a gente faz que é natural para entender lá na frente que vinha uma coisa melhor, ou que, né, você foi livrado na hora ali de uma situação que poderia piorar para o seu lado. E é assim, né? Eu já verdade. passei por uma situação que eu pedi tanto e hoje eu vejo que eu pedi e foi permitido para eu ver que estava errado. Aí, aí eu tive essa oportunidade, né? Era uma troca de emprego que eu pensava que ia ser uma oportunidade boa. Tinha todos, me apareceram todas as dicas que não ia ser uma coisa boa durante o processo. Eu fui mesmo assim, e aí quebrei a cara, mas a espiritualidade ajuda, eu consegui logo sair e arrumar outro. Na sequência, não estávamos em crise, né? Graças a Deus. E foi permitido, mas sabe, foi aquela lição. Ah, você quer? Vai lá então aprender, né? Vê se é isso mesmo que você quer para sua vida. Testa aí, né? Foi permitido. E na hora foi entender só depois. Depois eu fui rapidamente ajudada, graças a Deus também. Mas são experiências, né, Sávio? É exatamente interessante você falando aí dessa sua experiência e a similaridade que tem também. Se eu buscar aqui, eu não precisei buscar muito fundo, encontrei. Hoje eu vivo há 12 anos em Viçosa do Ceará. Para um jovem de 44 anos, é um pouco mais de um terço. E aí, isso aconteceu também no momento em que eu relutava com tudo que a vida estava me apresentando. Eu trabalhava numa empresa e eu estava no topo da cadeia hierárquica e por uma manobra, digamos, administrativa de algumas pessoas que não pactuavam com a maneira que eu conduzia as coisas, enfim, articularam de uma maneira em que eu saí da maior patente para quase a menor patente. E Nossa, tudo foi muito doloroso, né? Eu muito apegado aos bens materiais, tudo isso
influenciou. Mas eu persisti mais para poder mostrar que tudo que estava sendo falado não era verdade, o que acabei comprovando, mas aquilo me desgastou muito e eu não compreendia. E logo fui recuperando o espaço perdido, mas aquilo não me deixava mais feliz, aquilo não me completava mais e eu fui cada vez mais me distanciando daquele local. E o que aconteceu? Para nós, subitamente, para a espiritualidade, não. Um telefone toca, um convite sem maiores pretensões para um momento de partilhar conhecimento sobre aquela área que eu atuava. Eu sou formado em administração. Eu também. E aí, nesse convite... Eu também. Pronto. Nesse... Toca aí, toca aí. Então é isso. A gente vim para cá trazer um conteúdo, para mim, único e muito pontual, e esse foi o surgimento de uma nova vida para mim. Eu saí daquela angústia que aparentemente era provocada pelos outros, mas na verdade era eu que não estava feliz comigo mesmo. E aqui minha vida se transformou. Aqui eu conheci a esposa, a minha companheira, a minha melhor amiga, a pessoa que soma a minha vida, e aqui eu encontrei a paz que eu tanto buscava e não encontrava onde eu estava. Olha aí, era algo que parecia ser ruim, mas na verdade foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Então aqui nesse parágrafo tem assim: Deus nos atende constantemente, ouçamos e aceitemos. Se a gente reduzir esse parágrafo, vai ter isso. Ele nos atende constantemente. Não é assim, vou hoje atender o Sávio de 7 da manhã às 8, depois eu vou atender a Flávia. Não, ele atende a todos nós constantemente. E aí cabe a nós aceitarmos o que ele está nos dando de bênção ou não. Podemos continuar teimosos e nos afastando dele, por consequência sofrendo. Ou vivermos de forma muito feliz, acolhendo tudo que ele manda para a gente, porque é muito bom. É verdade. A Amanda tá falando também que a administradora, ela falou lá em cima que passou por uma situação também parecida com a minha, que a gente ri de nervoso, mas a gente ri hoje, né? Porque eu tinha 24 quando aconteceu, já faz tempo, faz 11 anos. E a gente aprende, mas a gente aprende com esses tropeços, né? E às vezes a gente nem sabe o que está buscando, né? E eu imagino você, como você falou da sua experiência, né? Às vezes você está numa situação com as mesmas pessoas, você fica, não, agora eu vou provar. Eu tenho que provar que isso foi uma injustiça. Isso mexe com a gente ali também de um jeito, né? E é uma transformação, né? Para o nosso bem, no final das contas. E cada coisinha aí, que a gente passa, né? Pode falar. Para não ficar assim, o Sávio buscou vingança. Não, bom, imagina. Talvez no primeiro momento... Não ficou parecendo isso, tá? Momento... tá. Mas assim, no primeiro momento, talvez o sentimento, embora eu não reconheça que tenha sido, pode ter sido isso. Mas eu tive a oportunidade, sim, de voltar a esse mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, depois de alguns anos. E quando eu voltei, eu fiz o que é mais importante depois do perdão, que é a reparação. E naquele momento eu pude enaltecer a qualidade daquelas pessoas, mesmo estando numa condição hierarquicamente superior à própria empresa, né? O próprio cargo que eu ocupava. Eu já tinha feito o caminho, né, de recuperação e tinha crescido com isso. E lá chegando, olhando para aquelas pessoas que, ao invés de crescerem, elas caíram, eu pude estender a mão a elas, colocá-las de volta no caminho talvez mais correto, e hoje nós somos grandes amigos. E isso é muito bom para mim. Alguns já não estão mais entre nós, mas antes de irem, puderam ser abraçados por mim, receber o meu carinho, a outra face que Jesus nos convida a dar. Eu acho que isso aqui é a beleza, né, da vida. Que oportunidade, né? Perdoar e, além de perdoar, reparar. Que oportunidade que você teve. E a gente não pode carregar, né, esses sentimentos no nosso coração, mesmo que isso traga tristeza pra gente. Ambiente de trabalho, né, quando a gente convive com outras pessoas, tem dessas mesmo. A gente tem decepções, tem desapontamentos, a gente acha que a pessoa vai estender a mão e acaba não sendo assim, e a gente só não pode fazer o mesmo, né?
O Aloysio falando que eu tenho 22. Que não, eu não troco meus 22. Não troco agora não, essa idade. Não, tô bem agora. Olha, olha, 35 tá joia. olha aí o que o João, olha o que o João está dizendo aí É agora. O que o João 22 falou aí. eternos, é eternos nada. Mas eu não troco, não. Mesmo com umas ruguinhas aqui pequenininha, mas eu não. Eu acho que a gente ganha tanta experiência, assim, cada dia que a gente passa, e a gente vai percebendo, né, o que importa para nossa vida, o que que a gente precisa fazer, né? Assim como você também falou, né, que no começo da sua experiência você tinha uma visão das coisas, um apego, de repente, aí às coisas mais materiais, e você foi percebendo com o tempo, né, que não é assim. E a gente às vezes é muito perdido ainda mais novo, né? Então tem que acontecer essas coisas mesmo para a gente aprender, né? E como a gente aprende, né? Só abrir os olhos, confiar na espiritualidade e as respostas vêm, né? As respostas estão na nossa cara e a gente está fechando os olhos, falando, não, eu quero isso. E a gente é teimoso, né? A espiritualidade tem que Isso, respeitar o livre-arbítrio também, né? A gente precisa deixar de ser teimoso, né? Começar a ver. Muito bom. é Bom, isso. da minha parte é Muito bom. isso. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais. Eu agradeço a sua presença. Foi muito bom o nosso bate-papo. Agradeço o pessoal também que acompanhou aqui com a gente. E fique à vontade agora, então, para fazer as considerações finais, fazer a prece. Eu queria trazer, primeiro, renovar meu agradecimento a você, Flávia, pelo convite, pela amizade, pela partilha das suas reflexões, pela pessoa que você traz para a gente todos os dias, essa pessoa que tem suas fragilidades, que tem suas dificuldades de correlacionar-se com outras pessoas, e isso mostra que você é um ser humano, isso é bom. Porque às vezes a gente vem para uma rede social e quer parecer perfeito, e isso não é bom. Então, não sejamos assim, sejam verdadeiros. De fato, eu sou muito grato pela amizade, por tantas amizades que estamos construindo. Eu acho que falar de verdade é o que mais importa. É você mostrar que pode ser frágil, mas ao mesmo tempo pode ser forte. É mostrar que você às vezes duvida, mas que você está buscando a segurança da fé, a fé raciocinada, a fé que é construída todos os dias, porque os desafios eles se renovam. E aí você vê aqui, né, no João Carlos, você vê no Aloysio, você vê na Babi, você vê em tantas pessoas, na Nina e todos os outros que aqui estão conosco e que irão assistir depois e que, enfim, se relacionam conosco. E essa verdade ela nos constrói. E aí, como mensagem final desse nosso belo encontro, gratificante demais para mim, eu até anotei aqui para poder não esquecer. Mais uma vez falando dos verbos que nos convidam a agir, né? Saibamos pedir, tenhamos paciência para esperar as coisas chegarem até nós. Sejamos humildes para recebê-las. Tenhamos sabedoria para compreender cada uma delas e possamos ser caridosos ao usufruirmos de todas as bênçãos que Deus emana para todos nós. Essa mensagem eu queria deixar no coração de vocês. O Evangelho, ele fala para cada um de nós da maneira que nós compreendemos. Ouça Jesus através do Evangelho. Depois, saia e pratique fora de si todas as bênçãos que você recebe. Estaremos melhorando o mundo. Acredite, estaremos melhorando o mundo. São minhas considerações, minha querida amiga. Agradecer por estar aqui partilhando desse momento com você e a espiritualidade que nos abençoou no momento em que você fez a prece por todos nós. Eu que agradeço, Sávio. Pode ficar à vontade, então, para a nossa prece final e pode, Pronto. pode dar continuidade aí. Tá, quero só aqui fazer um pequeno merchan, posso fazer um Claro, fica à convite? vontade, conta aí. Agora que tá mais cheia a live, aproveita aí. Bom, eu queria convidar todos que estão aqui, alguns já são seguidores do perfil Discípulo Espírita, mas outros ainda não eram, acredito que poderão passar a ser a partir de agora.
agora. E outras pessoas também a virem acompanhar esses canais que só têm propósito de trazer o bem. Aqui não existe nenhum interesse em engrandecer a si mesmo. A gente só quer partilhar as bênçãos que recebemos. Assim a Flávia faz, no Amigo Espírita, Amiga Ponto Espírita. Assim todos os outros que aqui estão, vocês podem rolar aí a barra de comentários e ver, tem outros perfis. Assim também é o Discípulo Espírita. Então, todas as manhãs, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, nós temos o Alvorada com Cristo, que são reflexões à luz do Evangelho de Jesus, que, ao passarem por dentro de um coração que está buscando aprender, se dirige a vocês através de palavras simples, mas verdadeiras, de alguém que está enfrentando a si mesmo todos os dias. Então, sintam-se convidados. Dito isso, feito aqui o convite, o merchan, vamos convidar Recomendo, todos. recomendo. Vamos convidar todos, então, para tranquilizar o pensamento, fechar os olhos físicos e abrir os olhos espirituais. Nos sintamos nesse momento na presença do Divino Mestre. Possamos nós nos aproximar dele e, junto a seus passos, caminharmos na direção de um belo e claro jardim. Nesse jardim podemos escutar o canto dos pássaros, o barulho suave do riacho que ali passa, o vento que balança as árvores. E nesta paz que domina o nosso ser, estamos também prontos para ouvir a palavra que vem do alto, do Deus infinitamente bom e misericordioso, que dirige para todos nós o seu amor e a sua paz. Agradeçamos pela oportunidade bendita de estarmos aqui e agora, ouvindo atentamente as palavras de ânimo, de esperança e de amor, que invadem o nosso coração, dissipando toda sombra, trazendo para todos nós a energia necessária para que saiamos, mundo afora, montanha ao alto, caminhando firmemente com Jesus. Propaguemos, então, esse amor em todos os lugares, em qualquer circunstância. Floresçamos aonde Deus nos plantou. E o mundo será um jardim de bênçãos, de paz, de felicidade para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Sávio. Obrigada às 11 pessoas que estão por aqui com a gente. Marte, Babi, João, Amanda, Denise, Bárbara, Aloísio, Mames, Renata, José Antônio, Ari e Nina. E os demais também que passaram aqui e vão assistir depois. Muita gratidão de poder compartilhar essa telinha com você hoje. Que você tenha um trabalho abençoado e que todos vocês aqui que estão assistindo também tenham uma boa noite de descanso. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau, Obrigado. Sávio. Até mais. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Flávio. Até mais. Boa noite.